com o professor José Fernando Piva Lobato, ele que, como bem diz o pessoal, um mestre, né, que marcou gerações aí na academia, ele que tem um trabalho muito forte aí, não só na academia, mas também na pecuária, do modo geral. É professor que vai a campo, né? É professor que bota a bota no barro e não se assusta por qualquer coisa, e principalmente ajudou muito no desenvolvimento dessa nossa pecuária aqui no Rio Grande do Sul. O professor que, desde lá de 72, e esta semana o professor Lobato, também é PhD em produção animal, ele deixou a academia, deixou a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na qual ele atuou por muitos bons anos. E a gente quer ouvir hoje um pouquinho, professor, e essa nossa singela homenagem que a gente faz ao senhor, ouvindo um pouquinho sobre essa trajetória tão bonita e tão elogiável aí, sua, à frente de tantos profissionais que o senhor ajudou a formar, tantos produtores que também o senhor ajudou a produzir mais. Muito bom dia, amigo, e desde já os nossos parabéns por essa linda jornada. Alex, muito bom dia. Extremamente agradecido por esta oportunidade que você me proporciona. E dizer, e antes até de iniciar a falar, você falava do frio, né? Yeah. Isso aí rotula a característica dos nossos climas subtropicais úmidos que nós temos, e não clima temperado nesse ano. E é sobre essa caracterização de clima e dos solos que eu procurei, durante meus 50 anos de Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ensinar e ajudar a formar os profissionais que estão fazendo essa revolução no agronegócio brasileiro dos últimos 50 anos. E gostaria até de dizer que eu gostaria de acompanhá-lo nos próximos 30. Tá? Então, quebrando o gelo... E vai conseguir. De fato, antes que a compulsória me pegasse em 21 de novembro, próximo, né? Eu solicitei à funcionária competente da URGS que, se possível, pudesse declarar-me aposentado, colocar na mesa do senhor reitor, na aposentadoria no dia 1º de novembro passado, e ali eu completei 50 anos de exercício de ensino, pesquisa e extensão com muito carinho, fosse nas salas de aula, porque professor tem que ter empenho, tem que ter entusiasmo, tem que gostar do que faz, e que a sala de aula é onde ele estimula a formação das novas gerações a pegar gosto por alguns dos segmentos, por exemplo, do agronegócio brasileiro e do nosso gaúcho. Incorporei em seguida ao curso de pós-graduação, lá no seu início do pós-graduação, tínhamos ali em 1º de novembro de 72, 6 anos apenas do curso de mestrado que havia iniciado, e me incorporei ali e de imediato, concomitante, também passei a atuar junto aos produtores. Eu tive sorte, Alex, de, em primeiro lugar, ter tido uma formação e educação dos meus pais. Depois, minhas professoras do primário, os irmãos maritas, cheguei à faculdade de agronomia, foi uma opção, a grande dúvida se é agronomia ou veterinária, mas no meu tempo de guri, eu saía de Porto Alegre e passava nos meses de julho, janeiro e fevereiro, bem gauchinho, camperiando no Quarto Distrito de Piratini, ou já em Pedras Altas, ou na Restinga, passando Torrinhas, no município de Pinheiro Machado, junto aos meus tios, que me acolhiam nas férias escolares. O senhor nasceu e se criou aonde, professor? O senhor nasceu e se criou aonde? Em Porto Alegre? Uhum. Eu nasci em Porto Alegre, a família do meu pai é Pinheiro Machado, Casa Lobato em Pinheiro Machado, e pecuárias medianas lá. Uhum. E lá eu peguei gosto. Aprendi muito com o homem simples do campo. Meus tios foram professores, lidei muito com capataz, com peões, né? E isso me moldou. Né? Era vocação mesmo sua. Era vocação mesmo sua, não adianta, né?
paixão, né? Pelo campo, paixão pelo campo, né? E me dediquei aí, eu iniciei, dizia eu, com uma forte atuação, cheguei no curso de mestrado, onde eu tive vários professores, e eu gostaria de ser alguns professores de graduação. Claro. Sou muito grato a Geraldo Veloso Nogueira, com a sua educação, postura e dedicação, Luiz Fernando Cirne Lima, Paulo Ebrem Rodrigues, isso no graduação, para citar 3. No pós-graduação, teve um professor americano fantástico, Don Hargrove, que me dava umas galopeadas, me colocava a falar para os produtores, imagina, lá dentro da cidade, sobre classificação de carcaças. Por exemplo, tive um orientador de mestrado, Ismael Barreto, a quem Forrageira deve muito nesse estado. Enfim, Alex, eu tive exemplos a quem nós devemos agradecer muito porque construíram. E em cima desses exemplos, eu passei a também querer contribuir. E assim fiz, creio eu, nos últimos 50 anos. Tá? Posteriormente, já casado, me fui à Austrália para um doutorado. Lá passei 3 anos no pico. Onde aprendi a respeitar muito e entender mais o ambiente. A integração genótipo-ambiente. E vim lá renovado nas minhas convicções e desde então acentuei meus trabalhos no pós-graduação, porque a universidade cresce onde há pesquisa. Tá? E tive um período bastante produtivo, tá? Junto ao curso de pós-graduação, a nível de mestrado e de doutorado. Tá? Criei, Alex, nesse período de graduação e de pós-graduação, laços imensos com os alunos de graduação, e tenho tido manifestações espontâneas, gratificantes, de colegas, hoje colegas, né, formados há 40 anos atrás, há 42 anos atrás, que vão fazer um churrasco. Aquele jovem mestre, né, ele formados em 80, eu formado em 1970. Né? E por aí vamos. Né? E acho, né, nos exemplos que eu tive, que aquilo que se gera na academia, né, e os grandes avanços são feitos na universidade, porque nós formamos, sim, profissionais que vão para as instituições de pesquisa aprofundar os seus conhecimentos, criar as suas linhas de pesquisa. Tá? E aí dá esse avanço que temos tido numa pecuária, numa agropecuária que continua mudando. Ela não parou. Pois é, professor, eu quero perguntar justamente isso aí para o senhor. Como é que o senhor pega a produção lá no início da década de 70 e como é que o senhor vê ela hoje? Como é que o senhor entrega, pelo menos na parte da faculdade, da academia, né? Evoluímos bastante, eu acho, né, professor? Evoluímos, mas temos muito o que fazer. Porque nós temos uma diversificação de produtores, né? Muitas vezes não nos damos conta disso, né? Porque vemos só pecuária em solos cultiváveis, com integração lavoura-pecuária. E eu costumo dizer, na formação que eu tive sobre os solos do Rio Grande do Sul, que nós temos 75 diferentes solos no estado do Rio Grande do Sul, e nem todos cultiváveis. Esta diversificação, esta variabilidade que existe de ambientes, em que nós temos que ter solução para todos os diferentes pacientes. Nada de doença, mas ao rotular paciente, são produtores distintos, que tem esse clima que no início você salientava que continua frio, que está nos limitando o plantio das forrageiras anuais de verão. O solo está frio, aí não dá mais para esperar. Estou louco por um aquecimento para que se possa botar sementes, está atrasando o sistema pecuário, por exemplo. Então, nós temos uma diversidade muito grande, Alex. Creio que da última vez que falei no teu programa, cerca de 1 ano ou 2 atrás, eu devo ter salientado que em 5 de junho de 2020, eu tenho uma tabela com os dados da Secretaria da Agricultura, e nós tínhamos em números redondos, 294 mil pecuaristas. Donos de 11 milhões e 900 mil cabeças. Ou seja, cada um dos 294 mil pecuaristas são produtores que têm a sua renda no campo, em que nós queremos, com conhecimentos gerados nas estações de pesquisa, nos cursos de pós-graduação, chegarmos a eles para aumentar a produção, a produtividade
que atualmente, né, essa manutenção do ambiente e fazer a captação de carbono de uma pecuária bem conduzida, uma pecuária com oferta de pasto, não de campos rapados, permitem a nós sermos, sim, solução para o ambiente e para a alimentação das populações deste mundo que o Brasil tanto se orgulha de alimentar boa parte dessa população mundial. Ô professor, essa nossa opção, professor, aqui no Rio Grande do Sul, eu acredito que não tínhamos plano B, talvez, na época, pelo gado europeu. Aí a gente pega um pouco da história, né, da nossa pecuária. Essas diferenças, a nossa pecuária para a pecuária brasileira, restante do Brasil, professor, quais são as vantagens e as desvantagens que temos? Alex, eu fui homenageado quarta-feira, dia 2, pelo CIP 27, em Lavras, lá durante o Inverno Pecuária. Eles me racharam ao meio pela placa lá que me deram, em reconhecimento aos supostos trabalhos que eu fiz. Durante esse período eu levava muitos alunos a algumas fazendas da metade sul do estado, especialmente. Fiz muitas palestras em clubes de integração e troca de experiências. E lá fiquei quarta, curtindo os anfitriões, quarta e quinta-feira, e ontem eu já estava trabalhando e olhando para fora, ou pisando a pasto, né, a situação da pecuária gaúcha. Né? Eu, num dia de campo de quinta à tarde, o anfitrião da primeira propriedade disse, e numa propriedade bem conduzida, exemplar, a pecuária que mudou, né, e uma das limitações, a primeira limitação que ele tem é o carrapato. E quem está nos ouvindo e que me conhece, né, eu tenho costumado a dizer que nós poderíamos usar muito mais cruzamentos, né, em cima dessas raças taurinas, que tanto nós nos orgulhamos, que à luz do conhecimento atual, né, tem algumas limitações para essa diversidade de ambientes do Rio Grande do Sul. Não estou dizendo que se termine com as raças taurinas, muito antes pelo contrário. Precisamos produtores, criadores de raças taurinas que produzam animais mediante programas de melhoramento genético animal, que coloquem reprodutores cada vez melhores para melhorarmos nesse conjunto de genética, de nutrição, de manejo, sanidade, um produto mais novo, né, de melhor qualidade. A qualidade de carne começa essencialmente com a redução da idade de abate. O Rio Grande do Sul ainda tem dados de 11 de outubro passado, 18% do abate dos machos acima de 3 anos de idade. Tá? Enquanto avançamos bastante em dente de leite e até 2 dentes, felizmente, mas ainda existe aí a cola a ser limpa e sair do mundo. Tá? Para nós não sermos criticados no mundo por estarmos produzindo pouca carne ainda em cima de uma população bovina enorme, cerca de 200 milhões de bovinos. Tá? Então, voltando à sua pergunta, esse é um tema que poderíamos falar durante uma hora. Uma das vantagens que nós temos na pecuária é falarmos da heterozigose, cruzamento entre raças. Há um trabalho clássico, eu ainda não perdi a mesma de ser professor, há um trabalho clássico, 50 anos atrás, que mostra que o cruzamento entre taurinas aumenta a produção e a produtividade em 25%. E quando cruzamos taurinas com animais de outras raças, de outras subespécies mais distantes, como os zebuínos, tanto é que avança no estado, sim, ditas sintéticas, como os pecuaristas, 294. O 0,6 equivale a 1.706 pecuaristas, esparramados nesse estado, onde nós temos condições de ter raças puras, taurinas, mas também temos ambientes que não são para as raças puras taurinas. E a falta de adaptação delas a esses ambientes, que limitam muitas vezes os indicadores médios do estado. Então, é muito abrangente, nesses 50 anos ativos na universidade e no campo, eu vi muito. Ontem mesmo,
eu estava, vamos dizer assim, eu costumo dizer, ruminando, né? Ou caminhando em Potreiros, ou já retornando a Porto Alegre e olhando para os nossos ambientes, as diversificações de solos, de cobertura vegetal, analisando a oferta de pasto e condição corporal dos bovinos, né? São indicadores para quem vive 18 horas de pecuária por dia, né? Com ela na cabeça e as outras 6 sonhando com ela, né? Você está analisando constantemente e vendo, sim, se muito melhoramos nesses 50 anos. Eu olho um pouco mais do que 50 anos. Eu olho o meu tempo de guri camperiando no Cerro Alegre, no 4º distrito de Piratini, ou em Pedras Altas, um pouco já mais taludo. Então, e circulando, especialmente na metade sul e em outras partes desse Brasil, essa diversidade de situações em que nós técnicos, ao formar os jovens, os que passaram, felizmente, os amigos que passaram os últimos 50 anos, ou estes últimos agora, os jovenzinhos de 20, 22 anos, e paramos o agronegócio brasileiro nos próximos 50 anos. Essa juventude que permanece concluindo seu curso nos cursos de agronomia, veterinária e zootecnia da URGS, são eles que serão parte da responsabilidade de fazermos uma agropecuária mais produtiva. E como, isto, Alex, sim. Um produtor, ao expor uma matéria, ele tem que preparar e dizer a esses jovens que ele não sabe em qual paciente ou pecuarista ou empresa ele vai trabalhar. E nós temos que preparar os jovens para trabalhar com pecuaristas que têm 40, 50 bovinos, ou aqueles, especialmente do centro-oeste brasileiro, que têm 40 mil cabeças. Nós temos que prepará-los mentalmente a enxergar diferentes situações de administração ou até de sociabilidade animal, sociologia rural. Professor? Formar esses jovens para esses diferentes produtores, todos são produtores, em que eu costumo dizer ultimamente que precisamos da pecuária deixar de ser proprietários para sermos criadores. De fato, criadores. Eu tenho uns abraços aqui. Nutricionais. Eu tenho uns abraços aqui pro senhor. Um deles o senhor citou agora há pouco aí, que é o nosso Paulinho Azambuja. Deixando um forte abraço pro senhor, com carinho e gratidão ao nosso mestre professor Lobato, mais que um educador, um inspirador, diz o Paulinho. Um outro ex-aluno seu que lhe manda um abraço também é o nosso Roberto Jäger. Transmito um grande abraço ao professor Lobato. Tive a oportunidade de participar das aulas dele assim que voltou da Austrália e depois se tornou um grande amigo. O doutor Anderson Belloli diz o seguinte: além de uma biografia exemplar, também deixa um legado, pois a filha é uma competente juíza. É uma história bonita, né, professor? Olha, meu caro, aí de Camaquã, em primeiro lugar, a todos que se manifestaram, muito obrigado ao Anderson, que ainda nasceu na Arroz, no Rio de Janeiro, conversamos. Na Expo Inter, né? Mas assim, aí do teu show em Camaquã, um pouco antes, Luiz Fernando Azambuja e Luiz Mário Azambuja, Luiz Fernando Júnior, filho do Luiz Fernando pai e Jane. Isso, jantei magrinho. uma noite com eles no tempo que eu era pecuarista na Quitéria, a 30 quilômetros de Dom Feliciano, e uma noite cruzava com o meu empregado e jantamos na casa deles. Robertinho Jäger, lá de 1980 e 81, recordo bem, a turma do Roberto, levei os alunos em aula à propriedade, o seu pai nos acolheu, inclusive, anos atrás. E mais recente, esse amigo, que começou num tilt em aula, por causa de um boné dentro de sala de aula, Paulinho Azambuja, e que veio, quando terminou a graduação, procurar a minha responsabilidade como professor orientador no seu mestrado. E hoje me orgulho muito, porque eu tive a oportunidade de conhecer os seus pais. E como é bom ser amigo de pessoas sérias, corretas, educadas. Então, assim, de Camaquã, rapidamente, tem 3 aí. E mais, a filha do Robertinho veio ser aluna algo assim como esses 7 ou 8 anos atrás.
Ou seja, a vida se renova. Professor, também vamos lembrar aqui do nosso amigo João Gaspar, lá de Uruguaiana, que é um fã seu enorme, né? Criador, publicitário também, o João Gaspar. E tem uma figura que falava com muito carinho sobre o senhor, que era o nosso querido Breno Prates. Ele sempre lembrava de uma carona que ele deu uma vez lá pro Alegrete, lá, e o senhor foi dissecando sobre pecuária, ele ficou impressionado com tudo aquilo ali, ele falava muito isso aí. Deixa eu lhe perguntar um negócio, professor, o perfil do aluno, né? Tu tens um aluno lá na década de 70 e tu tem um outro aluno com outras ferramentas agora, né? E eu estou falando aqui de tecnologia, estou falando de informática. Tu pegaste alunos do padrão analógico e padrão digital. Como é que foi lidar com essas duas realidades aí, professor? Ou tudo se adapta? Para eu, bastante difícil, né? Uhum. Eu me socorro da juventude atual dos meus apertos tecnológicos, né? Eu sou de outra geração, né? E eu comecei dando aula, fazendo material de aula em transparências, né? Para reto projetor. Recordo chegando do Sindicato Rural de Piratininhos, 72 ou 3, né? Palestra em Bagé, né? Com esse professor fantástico do pós-graduação, Dom Nargros, né? E viemos evoluindo, né? E aí aqui estamos, né? E cada vez mais. E essa geração que está assumindo naturalmente os espaços que nós estamos deixando, embora eu digo assim, não vou deixar tão rápido, né? Eu saí da universidade pela lei brasileira, né? Mas vou na pecuária e numa pecuária cada vez mais intensiva, né? Sim. E digo de coração aberto, né? Aprendendo com essa nova geração com as facilidades que eles possuem, né? De lidar com a informática, né? E aí, sim, sabendo disso, dizer a eles, né? Que nem todo produtor domina, né? Essa tecnologia, né? E nós temos que ter assim, capacidades, habilidades de chegar a todo e qualquer produtor deste imenso e diverso Brasil. Pelas suas salas de aula já passaram, poxa, é difícil até de mensurar. Quando tu bota o olho no aluno, professor, como é que se sabe que aquele sujeito ali vai prosperar mesmo na atividade? O cara tem sangue no olho? Tu consegue, com o tempo, identificar o perfil do camarada, não? Demanda um certo tempo, mas volta e meia se vê atitudes. Eu terminava a minha parte na disciplina de produção de ruminantes, esse semestre que findou, e ao término, uma menina, a Bárbara, se levantou e chegou do professor Lobato, porque eu estimulo esse pessoal, uso a expressão assim, cair na vida. Você tem que associar a teoria da sala de aula com a vivência nas férias. Vocês, se quiserem, eu arrumo fazendas para vocês irem lá praticar. Trabalhar em mangueira, montar cavalo, ou um trator, aqueles que querem plantas de lavoura. E essa menina, de sexto semestre, me disse assim, não sabia nem o nome dela. Professor, eu quero esta oportunidade, eu me arrumo uma fazenda para eu ir. Ou seja, esse é um exemplo. A vontade de, como você disse, o olho, né, o sentir no olho. Junto com ela, meu caro, eu vi, tem mais 3 no Alegrete Uruguaiana, praticando até o dia 16, 14 deste mês. Estão lá vivenciando, casualmente em propriedade de ex-alunos da turma de 2006 da agronomia. Ou seja, está havendo uma renovação. E isso acontece não somente para quem tem pendores para a pecuária ou agropecuária, nessa agropecuária que nós tanto comentamos, onde é possível fazer os solos cultiváveis. Deixamos bem claro isso. Caso contrário, nós temos que ter soluções para essas coberturas vegetais que nós temos que não permitem cultivos e que fazem parte dessa diversidade que compõe o bioma Pampa, que faz parte de todo o Uruguai, 63% do estado do Rio Grande do Sul. Ou seja, aquilo que, entre aspas, pacientes distintos. Então, para os diferentes setores, veja bem, do agro nacional, nós temos pendores. Tá? Então, é normal ter alunos que não terem nenhum interesse com pecuária de corte ou forrageiro, mas querem silvicultura, piscicultura, e por aí vamos.
Professor, para a gente concluir, professor, 1972, 2022, o senhor acompanhou esses 50 anos da pecuária do Rio Grande do Sul. Agora vamos fazer os próximos 50, daqui a pouco nós estaremos em 2072, daqui a 50 anos. Como é que o senhor projeta essa pecuária, essa nossa carne do Rio Grande do Sul nesses próximos tempos aí, amigo, pelo que se está fazendo hoje? Olha, meu caro, carne de melhor qualidade, porque é natural que deveremos reduzir constantemente a idade de abate. E carne de qualidade, o fator primordial é a redução da idade de abate. Nós temos, de fato, não mais do que animais até 4 dentes. Seja animais novilhos 2 anos, novilhos precoces. Nós vivemos, se eu tiver mais meia hora para falar, nós vivemos nos anos 80, 90, uma onda do novilho precoce, né? As caixas da Cicad, as caixinhas de carne da Cicad nos anos 80. O presidente da Cicad era o produtor o Lauro Tavares, que me acolheu, eu chegando lá às 5h30 da manhã na Cicad, e me acolheu com um churrasco de costela, tá? Eu com 40 e poucos alunos dentro do ônibus da universidade. Tá? E assim tem sido. Viagens que nesse último semestre eu dupliquei as viagens porque teria um último semestre, né? Levando os alunos para esse choque, fazê-los pensar mais direto em produtores que fazem só pecuária ou pecuária e agricultura. Tá? Bom, mas voltando à tua pergunta, Alex, nós temos evoluído. Tanto é que estão aí os programas de carne de qualidade. É podemos verdade. evoluir muito mais. Verdade. E mais, carnes produzidas a pasto têm ainda melhor constituição em ômegas, na relação ômega 3 e ômega 3, muito melhor, como se diz na estatística, significativamente diferente de carnes terminados em confinamento. E os animais, como nós somos, o que nós comemos, os animais também são aquela dieta que lhes são oferecidas. Então, redução da idade de abate. Mas o que me preocupa, e aí eu volto a pensar no presidente Esperoto, que em 2012 eu levei a ele uma preocupação de que a soja corria com a pecuária, mas os indicadores da pecuária não eram bons. E ele captou a mensagem, os dados camboceses, os dados oficiais da Secretaria da Agricultura, esse cadinho de dados está no Departamento de Estatística da Secretaria da Agricultura, e dali se criou, e temos peregrinado esses dados, né, um evento de onde virão os terneiros ou para onde irão os novilhos. Aí já uma sugestão do Gideão Pereira em 2015. Nós vivíamos ali em 2015 uma onda de exportação de novilhos. Para onde irão? Tá? Bem, só para contar assim, anos recentes. Tá? E veio do Safras agora também, né, professor? Ontem discutiu bastante a pecuária lá em Lavras do Sul, que eu acompanhei lá, né? Que bom, que bom. Eu estive lá e saí para trabalhar ontem, quarta e quinta, e também foram dias de trabalho, né? Mas, de qualquer maneira, eu precisava atender clientes, vamos dizer, pacientes, né? Muito bem. Mas, assim, os indicadores médios deixam a desejar. A relação vaca-terneiro, ou peso de terneiro, ainda, na média, se deixa a desejar. Agora, veja bem, eu levo os produtores, eu levo os alunos, eu passei 50 anos levando alunos em propriedade, desde 73, em pecuárias que na época estavam mudando, já tinham mudado. E evoluíram nesses 50 anos. Então aí vamos assim, a produtores que hoje emprenham as novilhas com 14 meses. Mas você vai aos dados da Secretaria da Agricultura e consta lá ao redor, e isso é declarado por produtores, novilhas de 25 a 36 meses. 1 milhão. 1 milhão. Ou seja, nós precisamos, e aí vem as minhas linhas de pesquisa, com quem eu conquistei os alunos para vir fazer mestrado ou doutorado, a redução da idade de primeiro serviço das novilhas, primeiramente para prenhar aos 2 anos, não mais aos 3, e trazer na sucessão para prenher 14 meses.
E aí vem a questão do ambiente. Será que todos têm ambiente para aprender 14 meses? E para ter depois, quando imprimir para os dois altíssimos índices de repetição de prenhez? Tá? Então, veja bem, quando eu iniciei a prenhez das usinas, eram uns 3 ou 4 anos. Aí, perto de ti, nos Fetter, em 75, eu conduzi um primeiro trabalho de prenhez de primíparas, de primíparas pariam nas pastagens, então, regidas pelo Adolfinho Fetter, colega agrônomo, ex-secretário da Agricultura. Na época, com um projeto CONDEP, passou a reduzir a idade de prenhez serviço para 2 anos. Mas um trabalho conduzido em 75, a dissertação do Firmino Berez, que depois foi trabalhar em Coronel Pacheco, na Embrapa Leite, com um índice de repetição de prenhez em primíparas de 90% a 100%. Voltei da Austrália em 79, aterrissando rapidamente, me socorri dos Fetter novamente, e aí novamente com prenhez de primíparas, já aos 3 anos, com índice 90% a 100%. É uma questão de alimentar a vaca. É muito fácil, né, de responder de onde virão os terneiros. Sem dúvida. Os terneiros virão de vacas bem alimentadas. Por isso o meu cutuque. Anteriormente, quando disse devemos deixar de ser proprietários para ser criadores. É uma frase. É para se pensar, né, professor? É para se pensar realmente. E os Fetter com uma grande contribuição também à nossa pecuária aqui do Rio Grande do Sul. Professor, quero lhe agradecer muito pela sua participação aqui no Conexão Rural. Mais uma vez, congratular-me com essa conclusão de período e início de outro, né, amigo? Porque agora o senhor vai ter mais tempo também para estar no campo, né? Muito obrigado, viu, professor José Fernando Lobato? Posso colocar uma frase? Claro. Não é no Instagram, nem nos altos elogios das redes sociais, que a pecuária, extremamente diversa e realística, ganha forma e cor em suas necessidades. Essa é minha. Agora, nas páginas amarelas da Veja, de 2 ou 3 semanas atrás, um colega teu, publicitário, Nizam Guanais, disse assim, ao encontro do que eu havia criado já há 7, 8 meses, o Nizam Guanais disse nas páginas amarelas da Veja, todo mundo é maravilhoso no Instagram. Nas redes, parece que ninguém tem problema. Ou seja, para pensar e dizer que nada está pronto, construímos sobre as estacas, os moirões que nos deixaram nos anos 60, 70, que eu gostaria de citar mestres fantásticos, e estamos passando para aqueles que têm sucesso, onde tem condições para continuarmos construindo uma agropecuária melhor, mais produtiva e ambientalmente exemplar. Muito obrigado, Alex, por esta oportunidade de me expressar, e digo aos amigos da pecuária que ora nos ouvem, que nós vamos continuar, sim, intensamente na pecuária. Eu sou afastado na universidade pela compulsória, mas a pecuária não sairá desse agrônomo, doutor em produção animal. Isso, obrigado. E que trabalha constantemente na busca da excelência. Grande abraço, bom fim de semana, professor. Somente. Agora são 9h14, 9h14, a gente para, né, para ver quando temos uma figura como o Lobato falando, a gente para, porque a gente está vendo falar o passado, o presente e o futuro também. Porque é alguém que é um artífice daquilo que vem pela frente também aí. Muito honrado de ter falado com o professor e depois de 50 anos ele deixando os bancos acadêmicos, mas vai se dedicar, continuar se dedicando à atividade pecuária e principalmente, né, ajudando os produtores aí a ter essa excelência de produção e de produtividade. Intervalinho rápido, já voltamos, vamos falar com o Dr. Nestor Rain.